no que diz respeito ao Instituto Médico Legal. O de Praia Grande passa aí por reformas que já deviam ter acontecido há bastante tempo. O de Santos sofreu recentemente uma interdição da Prefeitura Municipal, né? Portanto, também está fechado. E como a manchete do Diário do Litoral registra nesta terça-feira, há uma sobrecarga evidente ao outro IML que sobra aqui na Baixada Santista, que é o de Guarujá. Não se sabe o que é que vai acontecer nessa situação. E por que Cubatão não tem um IML, minha cara nega Peruzzi? Olha, a nossa época, eu fui vereadora em 77 junto com o Armando. Bom, primeiro eu queria agradecer a delicadeza do nosso querido Filete, do Armando também, Armando. Você foi muito generoso comigo. E uma tarde muito feliz a todas as pessoas que estão nos assistindo. Que elas realmente possam receber através do vídeo o nosso carinho, o carinho do seu programa, de todos que aqui estão. Muito bem. Este programa do IML, sempre foi uma luta da Câmara de Cubatão. Eu acho que em todos os mandatos, eu posso falar por mim, brigamos para que nós tivéssemos na cidade. E você sabe que muitas vezes as pessoas deixam de saber por que o seu parente faleceu, porque é um incômodo. Nós não temos lá, não é? Nós temos só a verificação de óbito, que não é a mesma coisa que ter o IML. Então, nós precisaríamos ter em nossa cidade e não temos. Infelizmente, a nossa cidade, que é uma das mais ricas, praticamente, pelo número de habitantes, é uma das mais ricas da região e uma cidade completamente deficitária em tudo que nós possamos imaginar. Eu falo isso com tristeza. A grande maioria dos nossos amigos não querem mais ficar na nossa cidade. Então deve ter algum motivo, né, Botorão? Se ninguém quer ficar na cidade onde escolheu para viver, é porque ela também não está oferecendo condições para quem lá está. Algum problema existe. Algum problema existe. Nós estamos lá como lenda viva, né, Armando? Lutando, resistindo e lutando contra a maré. Nós vamos continuar lá. E vamos defender aquela cidade com unhas e dentes. Com IML, sem IML, não importa para nós o partido que governe, nós vamos estar sempre ao lado do povo e pedindo melhorias para aquela cidade. Nós escolhemos ali para viver, queremos o melhor para todos. Pois é, Armando, deveria ter também um IML. Aliás, 3 IML na Baixada Santista acaba sendo um número reduzido, né? Vê que 2 estão com problemas, o de Guarujá agora padece por causa dessa situação. E por que na sua visão, o IML não tem um IML em Cubatão até hoje? Efetivamente não tem, nunca teve, né? Nós vimos há pouco tempo 2 charges, uma fotografia, vimos uma fotografia primeiro no jornal, no IML aqui de Santos, que tinha até um entulho da parte de fora, e tinha um caixão jogado no entulho. Absurdo a imprensa até publicar esse tipo de coisa, né? Aquilo deprime o cidadão. E vi uma charge também muito criativa. Tinha lá 2 almas, né? 2 espíritos conversando entre si, e um deles disse assim: caramba, eu já esperei tanto na fila do SUS, do hospital, agora ainda tenho que esperar o IML largar o meu corpo, entendeu? Realmente, agora, o que menos nos aflige é a ausência do IML, já que tem outras tantas ausências aí muito mais prioritárias. Por exemplo, a ausência da prestação de assistência de saúde. Nós temos hospitais aí que não têm a mínima condição de trabalhar, faltam leitos, faltam remédios, né? O sujeito vai no médico e sai com uma receita na mão e não tem dinheiro para comprar o remédio.
Quer dizer, tem prioridades imensas, nós não podemos nem se assustar com a falta de ml, porque isso a gente já está, quando precisa desse serviço, a gente já está morto, né? Essa é a verdade. O problema é quando a gente precisa de serviços a serem prestados pelo poder público, vivos, sofrendo, com dores, e os homens não nos atendem. Esta é a prioridade maior. Mas, de qualquer forma, fica também nosso repúdio à ausência dos MLs na nossa região. Para fechar Sem falar depois da Nega e do Armando, vai ficar meio complicado, mas eu olho assim, eu concordo com o Armando que é mais importante a pessoa quando está viva. Mas é muito importante, como a Nega ressaltou, quando a pessoa morre. Porque muitas vezes nós temos que saber do que a pessoa morreu, né? Por exemplo, para evitar uma epidemia, uma endemia, né? Se a pessoa teve uma dengue hemorrágica, se foi um trauma. Então, nós podendo saber por que as pessoas estão morrendo, ajuda no combate também na profilaxia de doenças, muitas vezes. Lógico. E eu também fico preocupado, porque eu acho que um governador que deu tantas coisas aqui para a região, poderia dar uma modernizada, eu não sei, o secretário de saúde, as pessoas modernizar nesse setor, porque, veja bem, é insalubre, né? O médico, de uma certa maneira, tem que ter equipamento, luvas, material novo, descartável, é uma remoção rápida, tal, porque realmente a pessoa morre e fica lá, o material, os banheiros ruins, como o Arnaldo falou, caixão, tal. Teria que ser um lugar limpo, com bom atendimento, porque a família já perdeu um ente querido. Chegar lá naquela coisa fica pior ainda, né? Então eu acho assim, a saúde para quem está vivo é mais importante, logicamente. Mas também esse pós-mortem é muito importante para que a gente possa, de uma certa maneira... Respeito com os cidadãos, né? Respeito com o cidadão e também que a gente possa, vamos supor, a pessoa morreu de dengue hemorrágica, que tipo que está dando, se está matando, que órgãos foram atingidos. Às vezes a pessoa é estrangulada, aparece depois de uma semana. Aí vai lá, olha, morreu, foi estrangulada, foi isso. Quer dizer, ajuda a polícia também a decifrar crimes. Tal. Então, acho que é importante uma atenção, a gente fica muito triste, porque médico de ML sobrecarregado não vai dar bom diagnóstico, né? Normal, porque você tem 10 corpos para você ver. E um dia, como é que você vai fazer? Não é mágico, né? Se puder, o Boturão é excelente apresentador, mas fazer 2 programas no mesmo horário, ele não consegue. Né? Um vereador trabalhar em 2 câmaras, não dá também, não existe, mas não poderia trabalhar em Santos e Cubatão. É muito problema em Santos, muito problema em Cubatão para resolver. Então, o médico sobrecarregado, com certeza vai ficar alguma coisinha com diagnóstico falho. Isso é ruim para a região, né? Verdade. Muito bem. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né, entrando aí no tema mais específico da cidade de Cubatão, a gente conversava antes do programa ir para o ar, antes do programa começar, e tanto a Nega quanto o Armando me falavam aqui de um movimento, uma ONG que está sendo criada aí na cidade, Movimento em Defesa de Cubatão. Então eu queria que os dois se manifestassem, né, explicassem direitinho aí como é que está sendo criado esse movimento, essa ONG, né, e quais são, claro, aí os objetivos mais claros aí. Nega, começa você, não? Não, deixa o Armando porque o Armando é o idealizador. Idealizador, tá certo. E ele, então, como ele é o pai, né? Ele começa. Essa é o filho que precisa encontrar uma mãe, né? Uma mãe também. Diga, Armando. Então, nós entendemos que o consumidor, de um modo geral, né, não tem amparo. Essa é a verdade. Em 1977, a Nega lembra muito bem disso, nós aprovamos uma lei na Câmara, a Lei 1080, que criou o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. O primeiro órgão de defesa do consumidor que existia no Brasil. Não existia órgão nenhum que protegesse o consumidor. Existia, sim, em São Carlos, um escritório, né, mantido até pela maçonaria local, que tinha lá 2 ou 3 advogados que recebiam, né, o consumidor lesado e ajuizava lá uma defesa, enfim, promovia alguma proteção ao consumidor de lá de São Carlos. O resto, o Brasil inteiro não tinha. Tanto é que depois, num congresso na Praia Grande, nós participamos desse congresso na Praia Grande, distribuímos nosso projeto, né, que teve a origem em Cubatão, para todos os presidentes de Câmara que compareceram naquele congresso, e se espalhou esses conselhos municipais de consumidores em todas as cidades do Brasil. Então, hoje, existe um monte de órgão de defesa do consumidor. O governo central já começou a mexer com isso há muitos anos, o governo do estado, enfim, existe um monte de órgão de proteção do consumidor.
Mas esses órgãos ficam atrás da mesa à espera do consumidor lesado. O consumidor é lesado 24 horas por dia. Ele é mal atendido, não é só na falta de remédio, não é só o mau atendimento nos hospitais, nos pronto-socorro, não, é no banco. Lá em Cubatão mesmo temos uma lei do Tucra, do falecido, saudoso Tucra, que estabelece que os bancos têm que atender, por exemplo, em 15 minutos ou 20 minutos, o cliente. Eu já fiquei lá mais de 1 hora, já fiquei 2 horas. Já entrei numa fila para fazer um depósito, tive que sair daquela fila para entrar numa outra para pegar o recibo do depósito, não consegui. Amanhã talvez eu vá lá para ver se eu pego o recibo do depósito que eu fiz na maquininha que não me soltou o recibo. Então, 24 horas por dia, o cidadão é humilhado, é desrespeitado, né, e não tem os serviços prestados que paga. Paga com o imposto que ele contribui e tal. Uma ONG deste tipo, que vai se preocupar com essas coisas todas, não vai ficar à espera do cidadão prejudicado vir a nós. Nós vamos criar um expediente para ir a eles, para ir fazer brites lá no banco, para ir ver lá como é que está o hospital funcionando, com o pronto-socorro, como nós fazíamos no Cubatão com o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, que foi vetado quando mandamos para o prefeito sancionar, ele vetou, nós derrubamos o veto na Câmara, né? E eu depois, logo no outro ano, fui presidente da Câmara, promulguei aquela lei e implantamos o Conselho de Defesa do Consumidor. Bom, esta ONG, que é nós vamos chamar isso de movimento, né? Eu comecei a minha vida no movimento, não era para minha vida política e social, aquilo não era partido, aquilo era um movimento, chamava-se Movimento Democrático Brasileiro. Né? Era MDB. Eu acho que vou terminar agora com outro movimento, Movimento em Defesa da Cidade, que é o MDC. Não é MDB, é MDC. Né? E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para convidar todo cidadão que realmente tenha interesse em defender a sua cidade, em trabalhar por uma cidade melhor, por uma condição de vida melhor para o nosso povo, para procurar a mim, a Negra e outros mais que vão se engajar nessa luta, para a gente formar uma associação que vai chamar Movimento de Defesa da Cidade de forma efetiva e que realmente proteja os nossos cidadãos, não só... Porque lá em Cubatão, até o ar que nós respiramos, depende de uma ação política, de uma ação rigorosa. Então, tudo depende de uma ação política. Mas lá na cidade, até o ar que nós respiramos depende disso. Nega Peruzzi, pois não. Vai ser a sua participação eu vou mais além do que o Armando, não é? Não é só para o consumidor. Nós queremos que o povo saiba o que acontece na cidade. Ele falou da lei, eu vou falar de uma que eu fiz. Eu criei o Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência. Exatamente. Aí eu saí da Câmara, o Armando continuou. O prefeito vetou. A Câmara derrubou o veto. O prefeito entrou na Justiça, entrou em primeira instância, entrou em segunda e, posteriormente, o próprio governador do estado criou o Conselho Estadual, não é? Nós tivemos algumas leis importantes em nossa cidade. A lei que dava um horário para a mãe ou o pai que tinha um filho portador de deficiência saiu 1 hora mais cedo. Hoje ela é lei estadual, não é? Nós pedimos para eliminar o asbesto da indústria. Ele foi vetado. Veja, numa cidade onde o Armando fala das melhores condições do ar, o asbesto foi vetado. Então, hoje eu estava vendo que tem um encontro na Praia Grande, não é? Com os químicos, com a Federação dos Químicos, seria até importante do Sindicato dos Químicos, que eles olhassem para isso. A presença do presidente da República, o ex-presidente. O ex-presidente, estão esperando, que vinha às 11 horas. Então, eu acho que tudo isso é para o povo saber aquilo que ele não sabe, porque ele nem sempre lê o jornal, não é? Você falou do Diário do Litoral, acho que foi sábado ou domingo,
ele falou sobre alienação parental. Eu fiz uma lei em 2011 para que ela tivesse nas escolas esse trabalho de alienação parental, Lei 3535. Então, mas as pessoas desconhecem do trabalho que é realizado em seu benefício próprio. Então, o que nós temos que levar? Nós temos que levar o conhecimento do povo, aquilo que lhe é de direito, aquilo que ele pode reivindicar, também aquilo que ele tem obrigação de proteger, aquilo que ele tem obrigação de dar o seu apoio, não é? Eu falei com você antes do início do programa, uma coisa que eu acho importantíssimo é que as mulheres olhem para as candidatas mulheres com um olhar, pode ser um olhar crítico, mas olhem que a mulher está ali para defender a família, a sociedade. Ela brigou pela Lei Maria da Penha, não é? E, no entanto, hoje, na nossa cidade, não tem uma mulher na Câmara de Cubatão. A última foi você. A última fui eu. Na legislatura passada. E fui sozinha, né? Foi. Não tinha outra. Então, o que significa? Que nós temos que abrir os olhos das nossas companheiras. E a lei obriga 2/3 de candidato. Né? Não, a lei já é um erro, já está tirando a mulher do páreo quando fala em 30%. Eu acho que... E é difícil, não é? Muito. E é difícil colocar 30% de mulheres nestas vagas. Por quê? A mulher se vê, ela sendo rejeitada pela sua própria companheira. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um primeiro intervalinho aqui, vamos continuar falando sobre esse tema importante, falar sobre a participação da mulher na política partidária, especificamente, né? Continuar falando sobre Cubatão, sobre esse movimento que está sendo criado, quero ouvir a opinião do Filete a respeito desse assunto também, mas sempre registrando primeiro a informação importante da Prefeitura de Santos, que vai investir 20 milhões de reais aproximadamente na Vila Nova, como objetivo de revitalizar aquela histórica região da cidade. São 15 medidas que beneficiam os moradores do bairro nas áreas de assistência social, educação, saúde, habitação, transporte, alimentação, esporte e cultura também. Não é? O anúncio foi feito na última semana, na entrega da Vila Criativa, ligada à Secretaria de Assistência Social, e que vai promover 5 cursos de qualificação profissional. O equipamento fica na Praça Iguatemi Martins, sem número, e vai trabalhar com a população em situação de rua, que já está em abrigo, e com pessoas em situação de vulnerabilidade encaminhadas pelo Serviço de Assistência Social. Você fica com o vídeo sobre as bandas de São Vicente e, na sequência do intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Hoje, com muito prazer, recebendo aqui a Maria Aparecida Peruzzi, todo mundo conhece como Nega Peruzzi, não é? Professora, ex-vereadora, ex-presidente da Câmara de Cubatão, ex-presidente da Casa da Esperança também, uma referência na política da cidade e da região, como é também o nosso Armando Campinas, mais uma vez com a gente aqui, e ainda o Dr. Eduardo Filete, médico veterinário, sempre antenado com as questões da cidade, da Baixada toda e da região também, não é? O telefone segue aberto para você entrar em contato com a gente, participar conosco, com a sua pergunta, com seus questionamentos aqui, a equipe que está fazendo parte do programa nessa edição, e a sua opinião a respeito também dos temas que estão colocados em discussão e em debate, né? Bom, o Armando Campinas, Filete, e a Nega Peruzzi explicaram aí essa formação desse movimento aí em defesa de Cubatão, né? Acho que realmente é bastante importante e interessante. Não sei o que você pensa, né? Acho que todo movimento que reúne sociedade, ainda mais hoje em dia, é importante, né? Você pega o jornal do nosso amigo Sérgio Souza, Diário Litoral, IML do Guarujá sobrecarregado, furto atrasa a obra de acesso, bancos demoram, greve dos professores em Guarujá.
Quer dizer, a população está refém de muita coisa aí, né, Boturão? Então, acho que 2 monstros da política lá de Cubatão, reunindo com outras pessoas, outros expoentes que eles vão citar depois, para que consigam melhorias, né? Essa questão dos bancos, né? Acho que tem um número aí, eu vi numa rádio de São Paulo, que tem um número que você liga para o banco e eles colocam mais caixas, tal, aquela coisa. Às vezes vai num banco, tolerância 15 minutos, você fica 40 minutos numa fila. Tudo bem, tem pessoas que são mais jovens, conseguem fazer alguma coisa por internet ou mesmo no banco. Mas tem alguns pagamentos que você não consegue fazer, você tem que ir no banco. Então, é sempre uma coisa complicada, né? Então, acho que o respeito ao consumidor é importante, né? Então, essa coisa que a Nega falou, o Armando, de chegar no consumidor, né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Marcelo Teixeira, que está vendo o programa aqui, comunicou pelo WhatsApp, e também pelo Augusto Frois, aí, advogado, que está aí nos bastidores aí, né? O nosso querido Augusto, aí, Santista Roxo também, que está participando indiretamente do programa, né? Muito bem, faço meus aqui os cumprimentos do Eduardo Filete, né? E esse movimento aí vai também tentar fazer com que as pessoas tenham mais consciência em relação, não só essas coisas todas, nesses problemas todos aí que a gente tem no dia a dia, mas também questões que envolvem área de educação, área de saúde, área de segurança, meio ambiente, aquilo que o poder público, de maneira geral, não só especificamente a prefeitura, né? No caso diretamente a prefeitura, porque o munícipe lida mais diretamente com o vereador e com os trabalhos, os serviços oferecidos pela prefeitura, né? Vai entrar nisso também, não é, Nega? É importante. Eu acho que a gente tem que fazer com que a sociedade, para ela ser ouvida, ela tem que participar, não é? Porque o que a gente vê as pessoas querem, mas não participam, não é? Você vai numa reunião do Conselho Municipal de Saúde, faz uma reunião, né? O Filete deve ter participado aqui em Santos. São sempre as mesmas pessoas. A pessoa, o cidadão não quer sair de sua casa para levar a sua colaboração. Então é isso que nós queremos. Também conscientizar de que se eu quero uma boa saúde, eu vou lutar por ela. Eu quero uma boa educação, não é? Eu vou à escola conhecer os professores que dão aula para os nossos filhos, não é? Vou participar com eles, vou participar de quermesses, não é? De movimentos que levem o melhor, não é? Como disse o Armando, a gente vai ter que se amar um pouco mais, né? Porque o que a gente sente é que falta amor. E a pessoa também, ela tem que ter uma consciência de quem ela escolhe, não é? Porque é fácil fazer crítica ao político quando a pessoa nunca foi procurar saber o que, na pessoa em que ela votou, o que ele fez, não é? As pessoas olham para o político como um agenciador de empregos, aquele que vai arrumar emprego para o filho, para a esposa ou para o marido, aí ele é bom, mas não olha a lei que ele criou, que trouxe benefício para a sua cidade, que trouxe benefício para o seu bairro. Então eu acho que nós temos que mudar o olhar para o político como sendo o agente social, o assistente social que vai lhe arrumar emprego, que vai... Não é? Não, nós temos que olhar para o homem que luta em defesa do bem-estar da sua comunidade. Porque ele vai procurar saber, o eleitor, se aquele cidadão realmente trabalhou. E nós estamos entrando numa época agora que dizem que o político é corrupto, não é? Mas o povo também se deixa corromper quando vota, e nós ouvimos isso. Olha, eu preciso de um saco de cimento. Você me dá um saco de cimento que eu e minha família vamos votar para você. Nós precisamos de óculos. A minha mãe é idosa, não tem óculos, precisa de óculos. Então, o que nós temos que mudar é esse conceito. Nós temos que escolher a pessoa que trabalha, verificar o que ele está fazendo de bom para a comunidade. E isso é extensivo ao presidente da República, ao deputado federal, ao deputado estadual, ao vereador, ao senador, não é? Nós não podemos falar que ele não trabalha
se nós não vamos ver o que ele apresenta, vamos ver o que ele defende a nossa comunidade, não é? Olha, melhorias, vamos trazer uma padaria artesanal, como fez a Carbocloro, levando isso nas instituições, para preparar uma mão de obra, não é? Vamos construir no nosso bairro, um local para ensinar as nossas jovens a arrumar cama, não é? A fazer o básico, um arroz com feijão. Por quê? Porque ela não sabe se ao casar, ela vai ter um homem à sua disposição que lhe pague uma empregada. Ou até mesmo que ela aprenda a ser uma excelente dona de casa, uma excelente empregada. Eu acho que tudo isso nós temos que fazer na nossa associação. Levar, fazer com que a pessoa realmente participe da vida em sociedade. Essa coisa de cobrar do vereador, por exemplo, né, que é o agente público mais próximo da comunidade, determinados favores, especialmente na época de campanha, é uma coisa cultural, né, Armando? A gente que acompanha isso, né? Eu acho, Turão e Filete, Nega, e sobretudo os companheiros e companheiras que estão nos assistindo, eu acho que a sociedade precisa se organizar. A sociedade precisa entender de forma definitiva quem é o patrão. O patrão são vocês. É a sociedade, é o povo que manda. Mas isso não acontece de fato. Na prática isso não acontece. Na prática quem manda é dos 150, 200 pessoas que mandam no Brasil. A sociedade organizada, não é? Entendendo que ele é que manda, vai perceber que não tem que ficar choramingando não pelos cantos. O culpado somos nós. Não existe político corrupto. Não existe político corrupto. Nós é que elegemos corruptos para serem políticos. Essa é a verdade. O erro todo é quando a gente está, que é a nossa maior arma, usando a nossa maior arma lá na urna indevassável, é que a gente tem que pensar, caramba, é aqui que eu vou resolver meus problemas. É este momento que eu tenho que agir com seriedade, com decência, com informação. Se não tem dinheiro para comprar o jornal, para saber se o candidato... Porque a maioria do pessoal que quer governar o Brasil, o Estado, a Federação e os municípios, são reeleições. A maioria quer continuar dirigindo. Então é preciso saber. A gente, quando vai alugar uma casa, não levanta a vida do nosso possível locatário, né? A gente não quer ver se o locatário pagou a última casa que alugou. O fiador, a gente levanta a vida do fiador, da mulher do fiador e tal, que vamos só alugar uma casa. Agora nós estamos entregando uma nação, 200 milhões de pessoas dependem dessa nação, estão entregando um estado igual o estado de São Paulo, um município igual Cubatão, o Santos, etc. Nós é que somos responsáveis por isso. Nós temos que nos conscientizar. E essas organizações sociais servem para isso. Servem para umas reuniões, umas palestras, na convivência entre nós. Temos essa experiência, um passar para o outro, a necessidade da gente tomar atento a essas coisas todas e eleger o menos ruim, né? Eu tinha até um professor que dizia assim, Armando, quando só tiver ruim, não deixa de votar. Procura o menos ruim e elege o menos ruim. Mas é preciso ter essa preocupação, né? De votar da melhor forma possível, porque esta nação precisa entrar no trilho, este Estado, esta nação e todos os municípios. É preciso que a gente acabe com essa história de todo político é safado, todo político é sem vergonha. Não, nós é que colocamos. E toda vez eu costumo dizer também, pro Turão, Nega e Filete, que este mundo, e não é só esse país, este mundo vai ser melhor quando os homens de bem, as mulheres de bem, tiverem a audácia dos canalhas. E toda vez que um homem de bem diz, não, eu não quero entrar na política, o que acontece? Deixa a vaga para um canalha, para um safado, para um corrupto e dirigir a gente.
Então, gente, a ordem do dia é o seguinte, vamos se organizar, vamos começar a pensar diferente, vamos parar de choramingar pelos cantos. Em outubro vem aí, vamos se organizar para melhorar a nossa vida. E uma organização, como disse o Armando, diferente daquela que nós vimos com os arruaceiros que já estão presos, né? Aqueles Black que, Blocs, por exemplo. que querem acabar com a rede bancária, que pega o coitado que tem uma empresa que lutou tanto para ter, vai lá, derruba as portas do cidadão, apedreja todos os carros. Nós não queremos isso, não. A Sininho quer ir embora do país agora, né? Diz que não Mas quer ela responder nada. não Quer sei embora, se ela né? sai, porque ela já está... Não, não vai sair, não. Ela já está o Uruguai guardada, também, o Uruguai né? não aceitou também. É? Não aceitou. Mandou de volta. Manda de Então, volta. a gente vê se aqueles jovens que foram induzidos à baderna, né, foram induzidos por uma cidadã desrespeitosa, não é? E o que a gente vê que até o magistrado está sendo desrespeitado. Então eu acho que nós temos que abrir os olhos dos jovens desta nação, que a autoridade, eu posso não gostar do Paulo Alexandre, não é? Eu não moro em Santos, estou dando um exemplo. Adoro ele, ele foi, quando eu fiz 70 anos, eu tive o privilégio de receber Paulo Alexandre na minha festa de aniversário. E à época, até a prefeita de Cubatão estava na minha festa. Mas eu fiz questão de falar das benesses que ele trouxe para a nossa cidade. Elogiei bem o nosso jovem prefeito de Santos. Então, eu posso não gostar dele, mas eu tenho obrigação moral de respeitá-lo. Por quê? Porque ele é o prefeito da cidade de Santos. Democraticamente eleito, não caiu do céu. Não caiu do céu. Nós, os eleitores, votaram nele para ser o prefeito, não é? Então eu posso não gostar da minha prefeita, mas eu a respeito, porque ela é, olha o que eu estou falando, eu posso não, né? Não estou falando que não gosto. Claro. Senão, às vezes, as pessoas podem interpretar por um viés diferente. Mas o respeito à autoridade, não é? Eu não fiquei feliz quando as pessoas de outros países ouviram as palavras que foram dirigidas à presidenta da República, não é? Sem falar se ela merece ou não. No estádio de futebol, né? No estádio de futebol. Então, o que nós precisamos realmente é nos conscientizarmos que a autoridade não é para ser contestada, é para ser respeitada. Contesta, né? Na urna, né? Contesta como o Armando falou. Não. Escolhe o menos canalha ou não deixa o canalha entrar. É a melhor opção. Vamos para o rápido intervalo? Já já o terceiro bloco aqui do painel debate, sem instantes. Estamos de volta, terceiro e último bloco desta edição do painel Regional Debates, aqui com prazer recebendo a Nega Pieruzzi, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Cubatão, da mesma forma o Armando Campinas, mais uma vez com a gente aqui, e o nosso Eduardo Filetti, também com a sua participação e colaboração importante aqui no painel Regional Debates. Algumas perguntas chegando, mas eu queria, antes do espaço do telespectador, bater rapidamente aqui, a Nega já levantou esse assunto nos blocos anteriores, né? A sempre difícil participação da mulher na política partidária, né? Sempre difícil a entrada da mulher na política de maneira geral. Por que acontece isso, Nega? Olha, eu não sei se é difícil, eu acho que tinha que chamar até um psicólogo para ele fazer um estudo a esse respeito, né? Eu fui, há 4 anos atrás, a única vereadora da minha cidade. Já não por outras... Já em outras vezes também, mas há 4 anos, na penúltima legislatura, eu fui a única. Nessa legislatura, não temos nenhuma mulher. E lá, em Cubatão, nós somos a maioria dos eleitores.
51% de quem vota em Cubatão são mulheres, não é? Então, eu acho que falta, ou a mulher tem um pouco de ciúmes, ou de inveja, esta mulher aqui, ela, né? Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu fui a primeira mulher a entrar no Rotary Club, da Baixada Santista. Ah, é? Fui a primeira mulher. E fui a um jantar em São Vicente, na posse de um presidente. E a dona Hilda, muito feliz, ela queria, lógico, né? Foi tão muito delicada comigo, chegou para a mulher de um presidente e falou, olha, aqui é a nossa companheira, Maria Aparecida, ela foi escolhida para ser rotariana. A primeira mulher a entrar num Rotary na nossa Baixada. Aí vocês vão escutar que, olha, o que a mulher me falou. No nosso clube, nós não vamos permitir que as mulheres entrem. Clube do Bolinha. Na minha cara, eu falei, olha, minha senhora, eu só posso dizer para a senhora o seguinte, será que o seu casamento está balançando? Porque para a senhora ter uma atitude dessa, não é? Então a senhora tem que primeiro rever o seu casamento. A senhora tem que rever os postulados de Rotary, porque entram homens de negócio, mas também as mulheres também, não é? Posteriormente, vou falar da Terezinha Calçada, que foi rotariana, é rotariana, foi presidente de Rotary, não é? Hoje temos várias, né? Várias. Aí eu falei, olha, minha senhora, a senhora tem que entender o seguinte, o clube não vai escolher mulheres que tenham dúvidas sobre o seu comportamento, não é? Para não falar que fossem mulheres para divertir os maridos. Elas vão entrar como mulheres de negócio, mulheres que zelam pela sociedade, mulheres que trabalham em benefício do povo. E na política partidária, Nica, por que tem tão poucas mulheres disputando eleições de maneira geral? Eu acho que é discriminação. Eu acho que é Na discriminação. Baixada Santista, no Executivo, nós estamos até numa situação bastante interessante, né? São 9 municípios, né, Filete? E temos 3 prefeitas. Mas eu queria Dá dar 33,33%. É que às vezes a mulher também não acredita na capacidade dela que tem nessa questão, né? Como a Nica falou no bloco anterior, da capacitação das pessoas. Tal. E aí eu queria só complementar, Boturão, sobre o bloco anterior, que falaram que o vereador não é um despachante de luxo, as pessoas usam o vereador e tal. E eu converso com muitos deles, Banha, enfim, Mantovani aqui mesmo, e eles falam que às vezes você consegue arrumar um emprego na dificuldade para um, se não arrumar para outro filho, já você não vale mais nada. Então, qual a função do vereador? É fiscalizar o executivo e promover leis, né? Promulgar leis e tal. Só que já está difícil porque já tem muitas, né? Umas esbarram no executivo federal, outras esbarram, então, enfim. Mas o mais importante é agora na campanha, como o nosso Armando falou, às vezes o deputado chega aqui e fala, eu vou construir uma ponte, o deputado não vai construir nada. Né? Ele vai estudar, fazer um projeto para que o executivo aprove. Então, de repente, eu sou deputado federal por Santos, aqui de São Paulo. Eu quero construir o teleférico. Tá? Mas se o executivo, o governador, não aprovar, não tem dinheiro, não tem verba. Então, na verdade, ele vai fiscalizar o executivo e também tentar arrumar verba, alguma mudança de lei, alguma coisa de interesse. Então, muita gente vê propaganda eleitoral, que vai começar agora, as maiores aberrações. Eu acho que deveria ser proibido, né, Boturão? Chega um deputado e fala que vai fazer não sei o quê, ele não vai falar, eu vou tentar, eu trabalho nessa frente e tal. Porque senão, leva o povo a um erro, né? E eu fico triste, como o Armando falou, de votar no menos pior, né? Eu acho que a gente tem que estudar e votar num bom, né? Porque será que de tantos não tem nenhum bom, né? Mas, realmente, a gente fica muito preocupado quando os bons não entram na política, né? E a gente não tem como escolher, mas logicamente que eu acho que tem políticos bons, como tem em todas as profissões, mas realmente quando a gente vai em vários
vê em vários meios de comunicação, Boturão, jornais, que a gente tem que escolher o menos pior, e muitas pessoas falam isso, a gente fica preocupado, né? Tem até aquela piada, Boturão, que fala, é melhor votar no Alibaba, né? Que ele só tem 40 ladrões. Então a gente fica muito preocupado com isso, de a gente não ter, a gente tem que, por exemplo, estudar um candidato bom, como o Armando falou, ver o passado dele, o futuro, quais as ideias, porque senão nós vamos ficar sempre dando oportunidade para os ruins, né? E mesmo assim, muita gente boa, mas com muito mais gente ruim, não consegue fazer nada, né? Diga, Armando, a questão da mulher Eu política, queria dizer o seguinte, olha, eu acho que nós precisamos acabar com essa história e dizer assim, não, a mulher é obrigatório deixar nos partidos 25%, 30%, 40% das mulheres. Por que não 80%? Por que não 100%? A mulher é um ser, né, exatamente igual ao homem, com todas as condições, com todas as regalias, com toda a preferência que o homem tem. A mulher deve ter também. Então tem que ser aberto isso. O que eu acho é que as mulheres é que são meia tímidas com relação à política. Elas ficam meia intimidadas, elas não querem se envolver tanto, né? A maioria dos homens é que estão mais afetos à política. Mas eu acho que é discriminação, como bem lembrou a Nega, você dizer assim, olha, as mulheres têm 30% nas chapas partidárias para concorrer à eleição de vereador, de deputado e tal. Por que não 100%? Isso é igual discriminar, não, o negro tem tantos por cento de obrigatoriedade. É discriminação, isso é dizer que eles não são tão inteligentes como os brancos, né? Eu acho que essas coisas são mal colocadas, precisamos rever isso tudo. Por que eu tenho que dizer, não, o Filete precisa ter uma oportunidade aqui, nós temos que reservar 10% disso para o Filete? Mas por quê? O Filete é tão inteligente como eu, ou até mais, né? Por que eu tenho que resguardar ele legalmente se ele é um ser humano completo igual eu? Assim, eu acho que o respeito a mulher tem que ser igual ao respeito que eu tenho ao homem. Quer dizer, os partidos políticos deverão estar abertos a todos, homens e mulheres. E o que é mais importante do que essa discussão é fazer com que efetivamente os partidos pertençam ao povo, não aquelas 150, 200 pessoas que governam todos os partidos lá de cima, né? A hora que a gente fazer uma reforma política, partidária e eleitoral, no sentido de fazer com que os filiados de um partido naquele município é que determine as posições daquele partido no município, aí sim, aí as coisas vão mudar. Portanto, é o que eu quero novamente reprisar. A única reforma urgente que tem que ser feita não é na educação, na saúde, na segurança, não. A reforma urgente é a reforma na política, na política eleitoral, na política partidária. E se você fizer uma reforma bem feita nisso, todas as outras reformas vão acontecer. O Nelson, que é lá das Astúrias de Guarujá, diz assim, convidados, os trabalhos dos ML são muito sérios. O Guarujá está atendendo a região e o governo do estado não tem investido nos ML. Os políticos têm que resolver. O Guarujá não pode ser depósito de mortos. Olha esse exagero aí, né? Depósito de cadáver. Mas, na verdade, tem razão no que está dizendo. Nós abrimos o programa com isso, né? Já falamos aqui, pois né? Eu falei até que sobrecarrega o médico e, com certeza, o atendimento não vai ser tão bom. Então, realmente, depósito de mortos foi meio pesado. Mas, realmente, o telespectador tem razão, né, Boturão? Porque, realmente, se você sobrecarregar, o que acontece? Acho que tinha que ter um em cada cidade, né? E reformado, bonitinho, para até dar a condição do médico trabalhar bem também, né? Olha, ele fala que joga responsabilidade para o Guarujá. Mas nós temos um problema em Cubatão. Eu sei porque participei durante mais de 20 anos do Conselho Municipal de Saúde. Cubatão atende toda a parte continental de São Vicente, não é? Sim. As pessoas entendem que é mais fácil ir para Cubatão, a usar o nosso hospital. Como o Santos é cidade de polo, ele atende todo mundo. Exatamente. É uma questão de exatamente. Né? Então, não é jogar para uma cidade. É que... vai para onde tem, né? A pessoa... o cara vai para onde tem, né? Agora, jamais a gente gostaria até que os mortos não fossem respeitados. Falar que joga o morto fica até ruim, né? É como você falou. Nós temos que ter a consciência do que morreu o cidadão.
Recentemente levaram um menino que morreu em Cubatão. Mas tem uma família que está... E a perna ficou lá. Tiraram, o menino foi enterrado, depois descobriram que a perna não estava lá. Foi a perna para o IML. Então, e quantas vezes a pessoa fica entristecida porque entrou uma pessoa no hospital. Ela estava com surto, eu sei de 2 pessoas. Inclusive, a avó que cria um menino deficiente há mais de 20 anos, que a filha era uma mulher bonita, uma negra bonita, ela teve uma crise, ela foi para o hospital. Eu ouvi isso da mãe dela. Quando chegou, eles não falam contidos, né? Para a pessoa humilde, a pessoa estava amarrada. E às vezes é amarrada mesmo. Ela tomou, deve ter tomado muito sedativo, que o coração deixou de trabalhar. Agora, como é que vai se não tem um IML à disposição? Não é? Saber o que aconteceu, Saber o que aconteceu. Nós temos que saber, sim. Nós temos que saber se morreu de dengue, não é? Exatamente. Se ele Ou se ela teve já era uma doença. Ou se ela já era cardiopata, não avisou, chegou no atendimento, o médico viu ela se batendo, deu um sedativo e não avisaram. Tem tudo essa questão, uma pessoa né? com diabetes chega lá, dá um soro que tem açúcar, o que acontece? A pessoa vai ter um choque. Claro. Então, realmente, nós não queremos. Nós queremos sim ter o IML na nossa cidade, mas, infelizmente, nós não mandamos, né? Buturano, essa questão da locomoção também, né? Quando não tem IML em Cubatão, vem para Santos. E mesmo a locomoção, por exemplo, são funcionários que se locomovem e perdem tempo, né? Sem dúvida. O Ednilson também é do Guarujá, porque joga a responsabilidade para a população que vota no candidato, se tem poder judiciário para isso. Quem se responsabiliza é a justiça, ele pergunta. Não, a gente tem que saber o que diz o Armando, o que diz a Nega, o Filete também. Você tem que saber o histórico do cidadão em quem você vai votar. Basicamente é isso, não é, Armando? Saber a história de vida. Ele ali é que a resposta, talvez a pergunta não esteja bem formulada. O que ele diz ali é o seguinte, que o candidato, quando se apresenta para ele, eleitor, bloquear. Já passou pelo crivo do partido, já passou pelo crivo da justiça. Então, isso também poderia ser um trabalho feito pela justiça. Esse levantamento, hoje nós temos a ficha limpa, companheiro. E a suja também. Temos a ficha suja, que não aqueles falta. que escondem, né? Mas eu digo, nós temos a ficha limpa, né, a legislação que exige que o candidato tenha a ficha limpa, que vai facilitar nós, os eleitores. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós votamos no vereador, nós vamos ter que saber que a pessoa, o que ele faz na cidade. Mas tem muito recurso, né, Armando? É que às vezes tem muito recurso, fica putelando o recurso até o cara ficar fim de chá suja. Mas já passou 3, 4 eleições, né? Eu acho que o que a justiça aponta no candidato é muito importante, mas mais importante ainda é o que o eleitor conheça efetivamente o seu candidato. Que ele saiba que aquele ou aquela que ele pretende votar tem um passado de trabalho na sociedade, ou pelo menos que não tenha feito nada de bom, mas que também não tenha feito nada de ruim. Que o desabone, né? Exatamente. Então, essa responsabilidade nós temos que ter, se é que nós queremos melhorar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Muito bem, e nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso painel regional debate. Algumas perguntas ficaram aí para ser formuladas. A gente agradece a participação de todos, como da nossa Nega Peruzzi. É um prazer recebê-la e espero que volte sempre aqui, viu? Obrigado, viu, Nega? Olha, eu agradeço, um abraço fraternal para você. Igualmente. Para todas as nossas autoridades que escutam o seu programa. Filete, leva um beijo carinhoso para a Guadalupe. Trabalhou no Júlio Conceição. No Júlio Conceição junto comigo. Armando, obrigado pelas suas palavras de carinho. E a todos vocês que estiveram conosco, um fim de tarde maravilhoso e que Jesus proteja a todos para que vocês possam, num futuro bem próximo, escolher com carinho, com responsabilidade, o seu representante. Um beijo carinhoso. Muito bem, obrigado também ao nosso Armando Campinas. Eu que agradeço, importante para nós. Obrigado, viu? Valeu, Armando. Eu que agradeço sobretudo a presença do Filete, que foi um prazer conhecer ele pessoalmente.
conheço bastante de nome, mas eu queria dizer aos nossos telespectadores que a forma de desejar a vocês melhoria de vida, melhores condições de vida, de saúde e de tudo que vocês merecem é recomendar uma reflexão grande na hora de escolher os nossos governantes. Muito bem. Esse é o melhor conselho que eu posso dar a vocês. Meu caro Filete, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Valeu. Parabéns ao painel regional falando de várias cidades, né? Exatamente. Sempre a gente procura ser democrático com todos os municípios e agradecer aos nossos convidados, a você que nos acompanhou. O painel volta amanhã sempre às 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite, o painel regional na sequência às 22 horas depois do JB. Tchau.